Olá, sejam todos bem-vindos ao NP Agro e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores especialistas nos estudos de cadeias do agronegócio, o professor Décio Zilberstein. Professor, obrigado pela conversa aqui hoje e acho que não tem como não começar perguntando sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos, onde o Donald Trump foi eleito novamente para a Casa Branca. Como é que o senhor avalia essa eleição? Que tipo de impacto isso pode trazer para o agronegócio brasileiro e também os impactos no agronegócio como um todo no mundo? Bem, o resultado da eleição, não dá para a gente dizer que foi de todo inesperado. A gente tinha um quadro que era um quadro absolutamente equilibrado, e também não acho que será inesperado, ou serão inesperados os resultados dessa nova condição. Talvez com uma diferença do primeiro mandato. O Trump ele já aprendeu, ele não vai chegar aprendendo as rotinas da Casa Branca, ele já as conhece. Então, a impressão que eu tenho é que ele vai implementar algumas políticas de uma maneira muito mais breve, muito mais rápida. No plano doméstico, e ele fala muito para o público doméstico norte-americano, o que eu vislumbro é um recrudescimento de medidas protecionistas que podem ter, sim, impacto global no comércio. Até que ponto essas medidas podem afetar o nosso comércio com os Estados Unidos, ou as nossas relações, melhor dizendo, com os Estados Unidos, ainda é um pouco difícil de se antever, porque, na verdade, os interesses estão absolutamente conectados, né? Não se trata mais daquela visão protecionista do passado, né? Mas, veja, quem elegeu o Trump foi o meio rural conservador. E isso tem um preço para ele tem que falar para esse público. Então, eu acho que o primeiro aspecto a gente bater os olhos é na questão protecionista. O segundo aspecto, que tem a ver com o agro, tem a ver com a agenda ambiental. Obviamente, o que a gente espera é um recuo norte-americano comparado aos passos tímidos dados pelo governo atual, mas com certeza ele já anunciou isso com clareza e espelha também a experiência do primeiro mandato, é que essa agenda deixa de ser relevante para os Estados Unidos, né? E aí sim, nós temos um outro aspecto importante em termos de impacto no comércio global, em particular das exigências dos mercados, mais mercados europeus, eu diria, China menos com essa preocupação, mas também tem essa preocupação. Nós vamos ver aí, então, uma mudança de medidas, uma mudança que também pode afetar o Brasil. O Brasil que tem uma agenda muito positiva em termos de descarbonização e em termos climáticos, embora a gente não consiga comunicar isso para a Europa. A gente não consegue comunicar porque a Europa não quer ouvir, basicamente, né? O fato concreto é esse, mas muda aí, os pesos e medidas, então, serão diferentes. E, por fim, eu colocaria o seguinte ponto também: com toda a certeza, da mesma maneira que nós tivemos um impacto na eleição da direita no Brasil pós primeiro mandato Trump, com esse lag aí de 2 anos, nós vamos ter esse quadro também ganhando peso no Brasil, o que significa um desafio muito grande se nós desejarmos manter a agenda ambiental, se nós desejarmos manter uma agenda, buscar uma agenda de equilíbrio entre Estados Unidos, China e os nossos interesses. Talvez isso tenha
um impacto muito grande para o agro brasileiro, não só para o agro, para a economia brasileira, na próxima eleição, uma vez que o cenário que se coloca é um cenário de difícil articulação do centro-esquerda democrático no Brasil, né? Dentro dessa linha dos Estados Unidos, né, o Brasil, um dos setores que cresceu muito nos Estados Unidos, no comércio com os Estados Unidos, foi o setor de carne bovina, né? Depois da liberação das exportações brasileiras para os Estados Unidos, a indústria nacional se beneficiou de um comércio que, assim, tímido em relação a outros países, em comparação à China, por exemplo, mas era um mercado importante. Você não imagina que essa cadeia possa, de alguma forma, sentir algum efeito protecionista, sentir algum efeito estratégico desse novo governo? Eu diria que sim, pode, embora eu recoloco o ponto de que o protecionismo, até os anos 80, ele se dava de uma maneira, com a articulação profunda dos sistemas agroindustriais interconectados globalmente, os players estão lá e estão aqui, se torna muito mais difícil medidas que vão preconizar apenas atender a uma parte dessa cadeia. Leiamos aí o pecuarista norte-americano, né? Fica mais difícil, mas sim se pode esperar alguma ação nesse sentido, né? Não acho impossível que isso ocorra. E agora, tentando pensar um pouco, de um modo mais amplo, mas sem descartar a eleição nos Estados Unidos, na avaliação do senhor, que oportunidades que o agronegócio brasileiro tem hoje? Quais são as principais fortalezas que o setor aqui no Brasil apresenta diante dessa nova realidade global, que envolve mudança climática, que envolve guerras, que envolve a China crescendo menos? Ou seja, na visão do senhor, hoje, quais são as principais oportunidades que o agronegócio brasileiro tem diante dessa nova realidade global? Olha, eu acho que, primeiro, olhando para dentro do país, né, quer dizer, nós temos ainda, e temos mercados com potencial de crescimento muito acentuado no Brasil. Nós temos sistemas produtivos que podem se reorganizar e que podem ganhar tremendamente eficiência. Eu vou, por exemplo, falar sobre FLV, sobre hortifrutigranjeiros. Nós ainda temos uma estrutura de distribuição que ela olha pelo retrovisor. São formas, não é, que ainda representam um desperdício muito grande de recursos. O exemplo típico do transporte de produtos fora de padrão, não é? Quer dizer, daí o produto que é padrão tem que pagar o custo do produto fora de padrão, que chegou até o ponto de consumo, mas não vai ser consumido. Essas questões, que podem parecer simples, mas não são, elas representam desafios grandes ainda para o agro brasileiro e oportunidades aqui dentro, né? Representando talvez potenciais avanços importantes. Perspectivas de melhoria de renda, e o Brasil tem tido, principalmente na questão do pleno emprego, ou o emprego em mão de obra assalariada formal, ganhando peso, tudo isso representa uma animação do mercado interno e que tem, é claro, um sistema que está aí de prontidão, pronto para atender, com algumas cadeias muito mais organizadas do que outras. E eu também gosto de ressaltar, não olhemos os sistemas agroindustriais brasileiros como homogêneos, eles não estão longe de ser. Então, se a gente pegar proteína animal, ao mesmo tempo que nós temos sistemas integrados, funcionando de uma maneira incrivelmente organizada,
orquestrada, não é, com a inclusão, o convívio do pequeno produtor, suínos e aves, pequeno, médio produtor de suínos e aves, cooperativas, outras integrações, mas paralelamente a esse mundo, a gente tem uma pecuária que é muito, pecuária bovina, que é muito mais heterogênea, então nós temos um convívio de diferentes sistemas agroindustriais, tudo isso implica em potenciais de melhoria. Bom, isso olhando para dentro, ou seja, um otimismo, sendo que o Brasil tem mostrado competência para se adequar aos novos desafios. A agricultura de baixo carbono é o exemplo típico, não é, que é a agenda central hoje. Se pegarmos universidades, Embrapa, a pesquisa que está envolvida e as lideranças dos principais sistemas agroindustriais, todo mundo olhando com um olhar muito positivo para esse tipo de desafio, né? Se ele prevalecer, nós estamos prontos. E outros desafios que também devem surgir, principalmente com a questão de tecnologia fina, de uso de inteligência artificial em sistemas integrados na agricultura. Quer dizer, nós temos caminhos novos a trilhar e o Brasil tem se mostrado, embora de forma assimétrica, muito preparado. Então, eu olho para dentro com toda essa, com um certo otimismo. Olhando para fora, eu acho que nós temos aí, sim, um quadro muito menos claro, especialmente agora com uma recomposição dos poderes em termos da arena internacional. Nós vamos ter uma reunião de clima importante no Brasil, e isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho como que essas forças vão se reorganizando, mas não tem sido simples para o Brasil lidar com o mercado europeu. Nós temos cobranças que são feitas aos nossos sistemas agroindustriais que vão muito além da lógica, né? O exemplo típico que eu costumo dar é a questão das pressões europeias a respeito de rastreabilidade de produtos, garantindo que eles não venham de áreas recentemente devastadas ou desflorestadas, quando, na verdade, pela legislação brasileira, que é muito mais restritiva do que a legislação europeia, nós temos, sim, a possibilidade, dentro da lei, de promover a abertura de áreas dentro do regramento legal existente. E aí há um conflito, quer dizer, a qualquer momento, a Europa levanta uma bandeira que ela não adota e adota para a gente quando interessa para eles. Então, é um quadro difícil de lidar. Ásia, temos aí claro, hoje o nosso parceiro comercial, que é a China, o momento atual de 50 anos de retomada de relações diplomáticas com a China, e toda a proposta chinesa de uma estratégia global, a nova rota da seda, não é? Ou seja, investimentos massivos em infraestrutura, em parceria ou financiados pela China, com tecnologia chinesa, etc. Esse é um quadro que se coloca, vamos ver como que o governo Trump vai reagir a isso, novo governo Trump. A minha preocupação é a competência das relações exteriores brasileiras de manter uma postura de equilíbrio, porque ela nos interessa, enfim, nos interessam as duas parcerias e o que isso significar. Bom, além disso, em termos do ambiente internacional e o agro brasileiro,
claro, persiste a preocupação com as instabilidades, tanto no Oriente Médio como na Europa, e as duas também vão ser impactadas diretamente pelo novo governo norte-americano. Por que eu digo isso? Que nos interessa, porque por trás disso tem a questão do preço do petróleo, e nós já vamos ver como que o mercado vai precificar, ou já antecipou até essa situação, embora havia, claro, uma grande dose de imprevisibilidade no resultado, mas nós vamos sentir isso agora, mas claro que essa questão tem um impacto muito grande em todas as cadeias, e de modo particular, e nós sentimos isso lá atrás, a questão do comércio de insumos, né, como que isso pode afetar, tanto sob a ótica da logística, e aí a guerra na Ucrânia representou um desafio grande, que foi sendo contornado, mas implica em custo, mas e também sob a ótica do acesso aos mercados, como que o Brasil vai conseguir manter a sua política de aproximação com os mercados que nos interessam, né? Mas você comentou um pouco antes que muitas vezes o Brasil tinha dificuldade de comunicar essa questão, essa agenda ambiental na Europa. Depois você se corrigiu e falou assim, não é que o Brasil não comunica, é a Europa que não quer, às vezes, ouvir o que a gente tem para dizer. Esse embate é uma certa fragilidade ou dificuldade da diplomacia brasileira em estabelecer essa conexão, ou é efetivamente uma barreira que os europeus colocam para o Brasil e talvez para outros países também nessa questão ambiental, de tentar impor, né, fazer valer a sua vontade, os seus desejos em relação a essa questão, a essa agenda climática? Sim. Então, eu acho assim que, no âmbito de governo, o Itamaraty ele sempre teve uma postura de profundo equilíbrio, uma antena muito ligada. Acho que ele teve o escorregão no governo anterior. E, é claro, aquilo causou um certo estremecimento na sua própria estrutura, mas eu acho que ele passou por cima da oscilação e continua com, vamos dizer assim, a prestação de serviço de altíssima qualidade para promover a presença brasileira e o relacionamento nos mercados internacionais. Então, eu acho que o Itamaraty faz o seu papel. O outro player importante nesse ambiente, eu, por muitos anos, tive uma presença muito intensa, que é a presença acadêmica. Eu quero chamar a atenção porque, às vezes, ela é pouco visualizada e pouco compreendida, mas nos encontros internacionais, a temática de protecionismo, a temática ambiental, sempre esteve presente, e eu acho que a Academia Brasileira também fez um papel importante de levar informações que, na maior parte das vezes, não existiam na Europa, não chegava até a Academia Europeia, e daí poder também ter o seu papel na parte da educação, como que os jovens europeus recebem a informação a respeito da agricultura brasileira, por exemplo, né? Então, tem aí um segundo papel que ele existe, ele não está articulado. Talvez ele pudesse estar muito mais bem articulado, tanto com o Itamaraty, mas também com a terceira linha, que é a linha das empresas, não é? É claro, aí cada empresa tem a sua agenda, mas nem sempre essas agendas falam a mesma linguagem. Mas, de uma maneira ou outra,
eu diria que nesses 3 níveis, as ações individuais têm ações de grande mérito. Também no caso das empresas que vão buscando responder às demandas dos seus próprios mercados e abrindo novos mercados. Eu acho que o caso do café brasileiro é um caso muito, muito interessante para se acompanhar, porque ele tem essa presença fortíssima nos mercados maduros, vamos falar Europa, não é? E ele está se movendo, a meu ver, muito bem nos mercados emergentes. Pega o caso do crescimento muito acentuado do consumo de café na China, não é? Então, as cadeias, mas mais do que as cadeias, as empresas, algumas empresas se movem muito bem, nesse sentido. Lembrando que alguns exemplos, como o caso do próprio café e de outros produtos que acabam sendo processados nos países ou nas áreas de destino, suco de laranja é um exemplo, né? Vai ser reprocessado. O café é um exemplo típico, a gente não exporta o café processado, a gente exporta o grão. Aí nós temos uma história um pouco diferente, embora essas empresas que estão na Europa, elas têm já todo o interesse de promover ajustes na área de produção no Brasil. O café é muito rico em exemplos nessa direção, e eu te diria que um dos sistemas da carne bovina mais bem estruturado também faz chegar lá no produtor as demandas que o mercado europeu tem, né? Então, eu vejo que o setor privado tem o seu papel. Agora, a Europa nunca deixou de responder ao lobby agrícola. Olha que interessante, né? As forças agrícolas conservadoras, tanto na Europa como agora nos Estados Unidos, têm um poder eleitoral, têm um poder político muito grande, e no caso da Europa, mantém e sempre manteve, embora todo o discurso, toda a redução de recursos para subsídio, etc., mas sempre manteve, não desarmou o sistema protecionista, que foi ganhando novas cores. É um neoprotecionismo diferente do que foi o protecionismo tarifário no passado. Mas no caso, por exemplo, do processamento, isso ainda existe de forma muito clara. Quer dizer, você não consegue exportar, na verdade, produtos processados, né? Então, é um trabalho de longo prazo. Voltando à sua pergunta de uma forma mais concreta, eu acho que a Europa faz uso muito claramente e de forma que eles não ficam ruborizados, sempre fizeram e continuam fazendo, de formas alternativas de protecionismo, e quando a gente cobra deles a mesma medida, né, ela nem sempre ou quase nunca aparece, né? Então, é um desafio, o Brasil vem lidando com ele por muitas décadas, com uma tremenda capacidade, resiliência, foi se adaptando, e as cadeias vão dando mostra que estão, né, a condição brasileira de produção de proteína vegetal, proteína animal, é de tal maneira tecnologicamente avançada, não é, que é muito difícil que outras agriculturas no mundo possam permanecer competindo com a nossa. Diante desse quadro, dessas oportunidades que existem, o senhor que sempre estudou as cadeias agroindustriais,
como um todo, quais são as cadeias que o senhor acredita que estão mais bem preparadas para lidar com essa realidade que se impõe hoje, com esses avanços, essas evoluções todas que ocorreram ao longo dos últimas décadas aí, e quais cadeias ainda estão um pouco atrasadas e que precisam correr atrás para conseguir não perder espaço ou aproveitar essas oportunidades todas que existem. Tá. Olha, eu vou olhar o mercado de um modo geral, porque não são só exigências de mercado internacional, são exigências também de mercado doméstico. Eu acho que o crivo, o ponto central que permite que a gente separe sistemas que estão muito bem aparelhados de outros que não estão tanto, é a existência de, ao longo da cadeia, agentes coordenadores. Então, as integrações em proteína animal, no sentido mais amplo, claramente demonstram, né, toda essa competência de responder rapidamente, de introduzir novas tecnologias que chegam na ponta. Então, a capacidade do agente integrador, seja ele uma empresa privada, seja ele uma cooperativa, e aí a gente tem que dignificar o papel das cooperativas no Brasil, não é? Nós temos um mundo cooperativista muito diferenciado, comparado com a América do Sul, sempre foi, ou vou colocar assim, um exemplo de organização e de competência. Claro que há cooperativas que têm ainda muito a avançar, mas eu estou colocando que não há nenhum setor no Brasil onde não existam cooperativas de excelente padrão. E que também tem seus desafios para o futuro. Então, eu diria que o que distingue é justamente a existência de agentes coordenadores. No caso dos grãos, esse papel também existe, feito pelas cooperativas, de um modo geral, mas também pelas tradings, né, que colocam com muita clareza o regramento que adotam no sentido de promover o fluxo do produto do Brasil e o atingimento nos mercados de destino. Onde que eu acho que pega? Eu vou voltar ao ponto dos FLVs, que são produtos, cadeias, sistemas que têm ciclo mais curto, muito dispersas, que ainda padecem de problemas seríssimos no sentido de categorização, classificação, adoção de padrões, não é? Problema que nos acompanha há tanto tempo e a gente não consegue desatar esse nó. Então, nós temos aí, sim, eu diria, sistemas que estão menos aparelhados, estão cumprindo o seu papel de um modo ou de outro, mas poderiam cumpri-lo de uma maneira muito melhor, tanto em termos da qualidade do produto final, sanidade do produto final, né? Como também custo, talvez com mudanças em termos de organização dessas cadeias, possamos ver impactos também de custos para benefício de todos. Agora, é claro, quando você promove impactos, por exemplo, de adoção de padrões, você vai ter players que vão estar fora. Né? Então, é por isso que não são automaticamente adotados. Há resistências, né? Tem gente acomodada na sua situação, né? Então, são transformações que ainda precisam de ocorrer. Aí eu voltaria a dizer que frutas, verduras, legumes, no caso brasileiro, ainda tem algum caminho a percorrer, o que não é ruim em si, pode implicar que são oportunidades. Né? Décio, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, sucesso aí nos seus estudos, nas suas pesquisas, no seu trabalho todo. Vamos mantendo contato. Alexandre, parabéns pelas tuas iniciativas. O jornalismo focado no tema do agro, ele está longe de estar esgotado. Eu acho que tem muita gente operando
essas questões, refletindo a importância, mas tem muita coisa para ser feita e parabéns pela tua iniciativa.